Não vá para outro lugar agora, senão para o seu assento. Toma o seu assento, abra sua Bíblia lá no profeta Daniel. Amém? Não vá para outro lugar agora, tenha toda a sua atenção voltado para a palavra do Senhor, para esse momento, por mais esse momento que nós vamos ouvir a palavra. Tenha toda a sua atenção voltada para esse momento, em nome de Jesus. Que você queira ouvir o Senhor falar, que você deseje o Senhor nessa noite, que você queira ouvi-lo nessa noite. Isso fará toda a diferença em nossos corações. Amém? Livro do profeta Daniel, é o capítulo 7 que nós leremos de novo e faremos algumas considerações. Na semana passada nós lemos esse capítulo e fizemos uma apresentação do capítulo 7, e hoje eu quero entrar em algumas lições do texto para nós. Amém, irmãos? Lembrando mais uma vez que do capítulo 1 até o capítulo 6 nós temos a parte histórica do livro deste profeta. Do capítulo 7 até o capítulo 12 nós temos a parte profética, a parte apocalíptica, tá bom? Então do capítulo 1 ao capítulo 6, por isso que a gente sabe do Nabucodonosor, do Belsazar, do Dario e do Ciro. São os reis que reinaram nesse lugar aonde Daniel esteve. Então é a parte histórica, do capítulo 1 até o capítulo 6, e não é porque é a parte histórica que nós não podemos ser alimentados. Amém? O Senhor se manifesta na história. O caráter de Deus se manifesta na história. O livro, o Testamento Antigo, o Antigo Testamento, não existe assim uma carga doutrinária, não existe assim uma carga de ensino. É no percurso, no durante. Por exemplo, o povo está no deserto, Deus se relaciona com eles, então a gente aprende com esse relacionamento. Adão e Eva estão no jardim, é uma história ali, uma história verídica. Aí nós aprendemos com aquela história. Deus chama Abraão, aí mostra como é que Abraão andou com Deus. Aí a gente aprende através daquela caminhada de Abraão e Deus. Deus chama o Davi para ser rei, e a história de Davi com Deus nos ensina muitas coisas. O Novo Testamento já é um testamento de instruções, de ensinos, de princípios resumidos. O Novo Testamento já é o ensino do Antigo, entendeu? O Novo Testamento é a teologia do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele faz teologia com o Antigo Testamento, ele ensina o Antigo Testamento. Ele pega, por exemplo, o livro da lei e começa a abrir para nós, vai nos ensinando. Ele pega a história e aí ele faz teologia. A palavra teologia quer dizer aprendendo de Deus, estudando Deus, pesquisando Deus. É lógico que isso é apenas uma força de expressão. Não tem quem estude Deus, né, irmão? Não tem como. Mas assim, é a força humana de pesquisar Deus, é o esforço humano de conhecer melhor a Deus. Entendeu? Então o Novo Testamento é como se fosse a teologia do Antigo Testamento. O Novo Testamento não vem assim do nada. Não, assim, estou com vontade de falar, vou falar. Não. O Novo Testamento é o apóstolo Paulo pensando o Antigo Testamento, o apóstolo Pedro pensando o Antigo Testamento, o apóstolo João pensando o Antigo Testamento, e assim vai. Então o Antigo Testamento é um livro histórico, e que nessa história tem partes apocalípticas. Vocês me entenderam? Tudo bem até aqui? Então do capítulo 1 de Daniel ao capítulo 6 temos a parte histórica. Do capítulo 7 ao capítulo 12, que tem só 12 capítulos, é a parte apocalíptica, a parte profética. Amém até aqui, irmãos? Amém até aqui, queridos? Então, dito isso, vamos ler o texto então de novo? Vamos ler esse texto, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler um pouco mais rápido do que a semana passada, porque já lemos uma vez, para a gente ter tempo para analisar um pouco mais, tá bom? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma, o resumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, ou o mar grande,
4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantada da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes. Antes dele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, e eis que entre eles os chifres subiu outro pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca no chifre que falava insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifrinho proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram os outros 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Então ele disse: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e os fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas depois se assentará
o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me turbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Amém, irmãos? Amém até aqui? Então vamos lá. Eu quero dividir isso aqui em 4 partes. Tá bom? 4 partes. A primeira parte, ela vai dizer respeito aos reinos temporais, porque o meu tema é, escute bem, reinos temporais e o reino eterno. Reinos temporais, que duram um tempo, e o reino eterno. E a primeira parte, então, eu vou falar do reino eterno. Na segunda parte eu vou falar do reino do anticristo. Na terceira parte eu vou falar do reino eterno, do reino de Jesus. E a quarta parte, considerações para nós. Tudo bem? Amém? Então assim, primeira parte, os reinos temporais. Lá no capítulo 1 de Daniel, lá no capítulo 1, quando nós começamos, nós vimos que Deus entregou Jerusalém a Nabucodonosor. Lembra-se disso? Lembra-se disso? Deus entregou a Jerusalém, a cidade dele, a cidade sagrada, a Babilônia. Amém? Lembra disso? Depois, no sonho de Daniel, no sonho da estátua, cabeça de ouro, braços e peitos de prata, a parte de bronze, pés e dedos de ferro e barro. E nós aprendemos que a cabeça é a Babilônia e que a parte de baixo é os medos e os persas. Nós falamos isso e vamos recapitular hoje. Aqui no versículo, olha para o versículo de número 17. Olha o versículo 17. Esses grandes animais, que são 4 o quê? São 4 reis. Então aqui, nós aprendemos o seguinte, que tudo está nas mãos de Deus. Não importa qual seja o reino. Nós vemos aqui, ou veremos aqui, 4 reinos temporais. O cabeça de ouro, o peito e braços de prata, a parte de bronze, a parte de ferro e barro, mas todos é o Senhor que dá, é o Senhor que entrega. Então nós temos aqui a ação da soberania de Deus, que tudo parte das mãos de Deus. A história sempre esteve nas mãos de Deus, né? Sempre esteve na mão do Senhor. Por exemplo, se você olhar no capítulo 2, dá uma olhadinha comigo aí, no capítulo 2, no versículo 38, nós temos a estátua. Capítulo 2, veja comigo aí, no capítulo 2, versículo 38, o Daniel está interpretando a estátua. Nós já vimos isso daqui. Cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que o dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ó rei. Depois de ti se levantará outro rei, outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. Versículo 40. E o quarto reino será forte como ferro. O próprio Daniel, lá na estátua, já fala que são 4 reinos. Então o capítulo 2 e o capítulo 7 são paralelos. Esses animais são aquelas mesmas estátuas. Tudo bem até aqui, irmãos? Que representam reinos temporais. Jerusalém entregue na mão da Babilônia, Babilônia entregue nas mãos dos medos e os persas, os medos e os persas entregue nas mãos dos gregos, os gregos entregue nas mãos dos romanos. 4 reinos temporais. E que passou? E antes desses reinos tiveram outros reinos. O Egito foi uma potência, a Síria, depois a Assíria, e aí é que vem a Babilônia. Reinos temporais, reinos que passam, e que quem está por trás da história é o nosso Deus. Amém, irmãos? Então assim, há um paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. É a mesma visão ampliada, potencializada, mostrando mais alguns detalhes desses reinos. Vamos ver a descrição dos animais.
Volta para o capítulo 7. Ainda nós estamos no primeiro ponto ainda, a descrição dos animais. Primeiro animal no versículo 4. Qual era o primeiro animal? Qual era o primeiro animal? Leão. Mas tinha asas de... Qual era o primeiro animal? E tinha asas de... Vocês não acham interessante que essas asas foram arrancadas? Quem é que perdeu as asas lá no começo do livro de Daniel? Lembra quem foi que perdeu as asas e perdeu a mente de homens? Lembra quem teve mente de animal? Então essa primeira águia, esse primeiro animal, esse leão aqui, ele está se referindo ao Nabucodonosor, a Babilônia, a cabeça de ouro. Veja comigo o verso 4. Primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Esse final aqui diz respeito a quando o Nabucodonosor foi humilhado. Então nós temos aqui, primeiro animal, que é o Império Babilônico, leão, que diz respeito ao rei na terra, e a águia, rainha nos céus. É o Nabucodonosor. E que estava nas mãos de quem? Do nosso Deus. Sempre está nas mãos de Deus. O segundo animal, versículo 5, veja comigo. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia o quê? 3 costelas. Você vai fazer uma análise histórica. Esse urso, esse segundo animal, que é o urso, representa os medos e os persas. Representa os medos e os persas. E essas 3 costelas na boca deles. Você faz uma pesquisa histórica, você vai descobrir que esses medos e persas, primeiramente, eles derrotaram quem? Babilônia. Porque veja, Babilônia está nas mãos de Nabucodonosor e do seu filho. Entenderam? E do seu filho. Então, tanto o pai como o filho representam o mesmo tempo, o mesmo império. Mas quem é que domina a Babilônia? À noite, quando apareceu aquelas mãos lá, escrevendo na parede, o Dario, que é o segundo animal, que é chamado de urso. E essas 3 costelas, ele conquistou Babilônia, ele conquistou a Lídia e conquistou o Egito. Destruiu. Aí quando você faz uma pesquisa histórica, você descobre aí o que foi que os medos e os persas dominaram. A própria história, gente, a própria história é usada por Deus para mostrar a soberania dele, irmãos. A Bíblia não é incrível? Fala a verdade. Você pensa que o professor de história está falando lá uma coisa temporal? Tudo está nas mãos do nosso Deus. Terceiro animal. O terceiro animal é o Império Grego e é chamado de leopardo. Irmãos, nós temos o leão e a águia, cabeça de ouro. Nós temos aqui o urso, né, o peitoral e os braços de prata. Nós temos aqui os medos e os persas. Nós temos o terceiro animal, versículo 6, veja comigo. Depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. E também este animal tinha o quê? 4 cabeças. Bom, o Império Grego, gente. É nesse tempo aqui, esses medos e persas serão dominados pelo Império Grego. E quem é o cara? Aí você vai assistir os filmes, fazer as pesquisas. O nome do fulano é Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. E por que leopardo, pastor? Por que ele foi comparado com leopardo, né? O segundo urso é força. Os medos persas tinham muita força. Conquistou outros impérios. O primeiro reinado, o Nabucodonosor, era o cabeça de todos esses, ninguém estava acima dele. Mas por que os gregos são chamados de leopardo? E a gente não, é o óbvio. Quem corre mais?
O urso ou o leopardo? Sabe o que a história diz? A história diz que Alexandre o Grande, em 13 anos, conquistou todo mundo. 13 anos. Alexandre o Grande foi educado aos pés de Aristóteles. Ele buscava conhecimento, ele gostava da questão da intelectualidade. Aonde Alexandre o Grande chegava, ele implantava a cultura grega. Em 13 anos esse homem destruiu, conquistou todo o Médio Oriente e o Extremo Oriente. Se você tiver curiosidade, assista o filme. É um filme longo, cansativo, mas você vai ver. Ele era teimoso e muito inteligente. Morreu muito novo, e se ele não morresse muito novo, o cara ia fazer mais estrago ainda. Mas ele é um leopardo porque ninguém conquistou em tão pouco tempo tanta gente, 13 anos. Nesse tempo aqui não aconteceu ainda. Aqui nesse tempo que nós estamos aqui, Daniel, ele não aconteceu, mas vai chegar a hora. Nós que já estamos depois disso, a gente sabe, não houve um conquistador tão rápido. Até hoje o cara é assim, adorado, venerado. Alexandre o Grande. Pastor, e por que os 4 chifres? Quando Alexandre o Grande morreu, todo o que ele conquistou, todo o território conquistado, foi distribuído para 4 potências. E digo para você quais foram. Primeiro, aquelas 4 cabeças representam os macedônios. A outra cabeça, o Egito e a Palestina, foi dividido. A Grécia e a Macedônia foi dada para um general chamado general Cassandra. O Egito e a Palestina foi dado para um outro general dele, chamado general Ptolomeu. A terceira parte era chamada a Trácia e a Ásia Menor, foi dada ao general Lisímaco. A Síria e o Médio Oriente foi entregue a um general chamado general Seleuco. 4 cabeças é que toda a conquista de Alexandre o Grande foi distribuído para 4 generais, 4 povos que foi distribuído. É isso que significa aqui o versículo 6, né? Veja comigo de novo aí. Depois disso, continuei olhando, e eis outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas, ou seja, o cara era tão rápido, que ele não apenas corria, ele quase que voava. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aonde ele chegava, gente, aonde Alexandre o Grande chegava, ele implementava a cultura grega. Por isso que você vai hoje no hospital, e você passa aonde? Alguém foi no hospital hoje? Passou no que hoje? Passou em qual especialista hoje? Hã? Vocês não lembram do nome do especialista? Olha só, todos os nomes que vocês puderem me falar serão nomes gregos. Você vai ao pediatra. O que é isso? Português? Você vai qual o médico lá que mexe com os nossos ossos? Ortopedista. Isso é português? Se as irmãs quiserem dar aula, você faz o quê? Faz o quê? Isso é português? A cultura grega, a cultura helenista, gente, alcançou o mundo todo, meus irmãos. E aonde quer que você vá, você vai falar: eu quero ir no pediatra, eu quero ir no ortopedista, eu quero ir no gênio, não sei das quantas, eu quero ir, e assim vai, aonde você for. Vocês estão me entendendo? O que esse homem fez? E quem estava por trás? Quem estava por trás de tudo? Vixe, nossa. Quem estava por trás de tudo? Quando Jesus vem, gente, sabe, quem conhece o livro de Mateus? Quem conhece o livro de Marcos? Quem conhece o livro de Lucas? João? Tudo isso foi escrito em grego. Você acha que Deus não tinha um plano por trás disso, meu irmão? Porque não tinha uma língua. O grego nessa época era tão comum, o grego koiné, que fala o grego comum, koiné quer dizer comum, é igual ao inglês hoje. Aonde você vai? Na minha viagem agora, a gente foi para cada lugarzinho assim, lugares longe,
Parecia assim o interior de São Paulo. Chegava lá, o cara falava o italiano e falava o inglês. Porque são línguas fáceis. O raciocínio das línguas são fáceis, são comuns. Pastor, é fácil, eu não aprendo. Tá vendo só, irmão? O grego é a mesma coisa, irmão. Era comum falar. Então, aonde o Alexandre o Grande chegou, o povo falava grego. Jesus falava grego, irmãos. Paulo falava grego. A linguagem comum de Jesus era o aramaico e o grego. É assim que eles falavam. Era comum falar isso. Esse império grego é chamado de Leopardo por isso. Conquistou tudo, dominou tudo. Mas aí, a grande questão aqui nem é isso, né, gente? É esse quarto, né? Porque o quarto império, né, no verso 7, depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava os pés. Só que não fala que animal é esse, né, irmãos? Né? Que animal que é esse? Você sabe? Você teve alguma revelação aí? Teve alguma revelação de Deus aí? Não. Nós não sabemos. O aspecto desse quarto animal é tão terrível que não tem denominação. Não tem um nome. Não está denominado. Eu não sei o nome dele. Eu sei que o bicho é esquisito. Então veja bem. No ano 334, os gregos começaram a dominar. E dominaram tudo. Depois disso vem esse quarto império. Quem veio depois do império grego? O império romano, os imperadores. É aí que começam os imperadores. A onda dos imperadores. E por quê? Aí você veja, olha só. Eu parei no forte. Sobre o modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que subejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes deles e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Continuei olhando, e eis que foram postos uns tronos. E ancião de dia assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a lampura, e o seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava. Bom, olha para mim, porque o nosso tempo já está dando já. Em que governo Jesus veio, gente? Em que governo? Quem dominava Jerusalém quando Jesus nasceu? Fala para mim mais alto, irmão. Copia do seu vizinho agora, irmão. Essas coisas que eu peço para você repetir é para marcar você. O nosso Deus, irmãos, o nosso Deus. Confia no nosso Deus, irmãos. Quando Jesus nasceu, quem que estava... Qual era o governo? Era o babilônico? Fala comigo, igreja. Era os medos e os persas? Quando Jesus nasceu, ele teve que enfrentar Alexandre o Grande? Eram os gregos que dominavam? Quando Jesus veio, quem dominava o mundo era Roma. Era Roma. Mais ou menos uns 100 anos antes é que eles vão tomar conta de tudo. Eles vão pegar, e os romanos são tão inteligentes, que eles vão pegar todo o formato dos gregos, dos babilônicos, ele vai pegar tudo deles para si. É neste tempo em que Jesus virá. Você lembra lá da estátua? Quem lembra da estátua do capítulo 2? Levanta a mão. Lembra que tinha cabeça de ouro, braços e troncos, o peitoral de prata, bronze, ferro, os pés de ferro e de barro. Lembra disso aí? E aí apareceu o que na montanha? Uma pedra. E a pedra atingiu a estátua aonde? Diga para mim, meu irmão. Leia em casa depois o capítulo 2 de novo. A pedra atingiu a estátua nos pés. Você está entendendo isso daqui?
Ou está dormindo já? Na época do Império Romano, os imperadores estão de vento em polpa, dominando tudo, conquistando tudo, emplacando tudo. E nesse tempo aí, o Bruno poderia pregar depois de mim hoje. Nesse tempo aparece João Batista anunciando Jesus, eis o Cordeiro de Deus. É esse Jesus, meu irmão, é o nosso Senhor, que é aquela pedra. Aquela pedra é o reino de Deus, irmãos, que vai atingir a estátua onde? Nos pés, e vai destruir a estátua inteira. E diz o texto que não vai sobrar nem pó. O capítulo 2 de Daniel. Você está me entendendo até aqui o que eu estou dizendo para você? O nosso Deus, Ele faz as coisas do jeito que Ele quer fazer. É muito importante que você esteja do lado dEle. Diga para o seu vizinho, é bom você ficar do lado de Deus. Olha para cá, irmãos, nós não sabemos tudo que Deus está fazendo, nós não sabemos agora. Eu sei que no nosso mundo tem potências ainda. Existem países potências. Existem homens decidindo muitas coisas. Mas uma coisa você tem que saber: o nosso Senhor está no controle. Deus sabe de tudo. Faça a sua parte, meu irmão. Fica no lugar aonde Deus te colocou, meu irmão. Faça o que Deus está mandando você fazer, porque existe um plano maior. E Deus está no controle, meu irmão. Tem muita gente com medo de Apocalipse, tremendo com medo de Apocalipse. Olha só, no versículo 2, veja comigo o versículo 2 aí. Olha só, falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu, 4 ventos do céu, agitavam o mar grande. E os ventos do céu, olha só, vento do céu, Deus, irmãos, Deus, que agitava o mar grande. E apareceu o primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal, o quarto animal, e assim vai. Entenderam? Então é nesse tempo, quando esse quarto reino está dominando tudo, que vem Jesus. Só que é nesse tempo também, versículo 8, que aparece um tal de chifrinho aí. Então veja, é no tempo do quarto reino, Império Romano, que aparece um chifrinho. Mas nesse quarto reino a igreja está aqui. A igreja apareceu, pequenininha lá no começo, mas é a igreja, essa pedra que foi crescendo e destruiu a estátua. E aí é nesse tempo que aparece o chifrinho, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre abria olhos. Bom, esse chifrinho aqui, irmãos, aí você já pode mandar isso aqui para frente de nós. Então esses 4 reinos estão para trás de nós. Esse chifrinho aqui, ele está para frente de nós. Já começa ali. Esses 4 chifres, eu falei para você outra vez, que o Daniel chama isso aqui de pequeno chifre. João, lá em Apocalipse, chama esse chifrinho aqui de anticristo. Jesus chama de abominável da desolação. É o mesmo chifrinho, que aparecerá nos fins dos tempos. É o anticristo, que perseguirá a igreja. O nosso irmão Paulo vai chamar isso de o iníquo. Paulo chama esse anticristo de iníquo. Então cada escritor bíblico dá um nome, mas é o anticristo que está para depois. Ou seja, nessa mescla de reino. Por isso que quando você vê a interpretação, lá no versículo 23, né? Então disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, os romanos. Verso 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reinos. 3 reis, proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Ou seja, desde o Império Romano,
nós estamos nessa mescla de todos os reinos, porque dessa mistura aí a gente deveria ir para Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala que do mar apareceu a besta, o anticristo. Então esse espírito anticristo, desde lá, desde Jesus, ele está na terra, mas ele vai intensificar nos fins dos tempos, no fim da história, porque Daniel capítulo 7, ele vai do começo do mundo até o fim do mundo. Por isso a interpretação que Daniel vem trazer aqui, quando ele fala aqui, proferirá, verso 25, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Aí você fala assim, pastor, ô pastor, nós seremos entregues nas mãos? Seremos. Já fomos no caso, já fomos, estamos sendo e seremos. Sempre ele conseguirá mexer com algum pouco de nós, mas por quanto tempo? Está aí. Por um tempo predeterminado. Olha só, por um tempo, tempos, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, o próprio Deus vai permitir que esse anticristo persiga a igreja por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Haverá já houve, há e haverá um tanto de perseguição. Você está me entendendo aqui? Já houve perseguição, está havendo, pode ter certeza que lá na África, no norte da África, os nossos irmãos estão sendo perseguidos e mortos, e haverá perseguições. Agora, o que vale para nós para encerrar? Eu nem deu para seguir meu esboço, mas vamos lá. O verso 14, olha o verso 14 comigo. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será. Verso 18, mas os santos do Altíssimo receberão e possuirão para todo de eternidade a. Verso 22, até que veio o ancião de dias, e fez justiça ao santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Essa é a história. O que você acha disso aqui? O que você pensa disso? O fim da história é esse. Verso 27, o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Qual que é o nosso fim, gente? A vitória ou a derrota? Qual que é o seu fim? A vitória ou a derrota? Irmãos, lá no Apocalipse, lá diz para nós o seguinte, que haverá perseguição, mas os salvos vencerão. Os salvos não perdem, irmãos. O povo de Deus não perde. A lição para nós aqui, irmãos, é o seguinte, olha o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, esse anticristo cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Irmãos, o tribunal do mundo não pode julgar o anticristo, o tribunal da terra não pode destruir o anticristo, o tribunal da NASA não pode, o tribunal das Nações Unidas não conseguem, o tribunal dos Estados Unidos não conseguem. O único tribunal que vai destruir o anticristo é o tribunal de Deus. O nosso Deus está no controle. A história já tem um fim. Tomara que você faça parte. A história já está escrita. Não é o seu destino, não. O nosso destino não está escrito. Mas a história já está escrita. Como é que pode, pastor? Vai perguntar para Deus.
A história está escrita, ele escreve sempre, meu irmão. Destino não está traçado. Destino é coisa de pessoas kármicas. Destino é coisa de espiritismo. A história está escrita, mas o seu destino não está traçado. Continua nas fileiras de Israel, continua nas fileiras de Deus. Se engaje no exército de Deus. Não sejamos enganados, porque o espírito do anticristo, disse o apóstolo João, desde o começo já está aqui. Qual é o espírito do anticristo? Tudo que é contra Cristo, contra a edificação, contra a unidade, contra a união. A história está escrita. O seu destino não. A sua história particular não. E é aí que eu não concordo com os calvinistas. Eles não sabem ver uma coisa e ver outra. Porque a forma que os calvinistas vê, Deus não é Deus. Porque se Deus conhece tudo, porque já elegeu tudo, até eu, até eu. Irmãos, se você sabe o que vai acontecer, porque você determinou, que Deus quer você? Se Deus já conhece o futuro seu, porque Ele já traçou o futuro seu, que Deus que é esse? Até eu, até eu seria Deus. Se eu traço um futuro para o meu filho, traço um destino para ele, aí eu falo, vai acontecer assim, assim com o meu filho, é grande coisa que eu sou. O nosso Deus, Ele sabe tudo, o tempo todo, de todos, sem ter determinado nada. A história está escrita, os seres humanos não. Amém, irmãos? O seu destino não. Você faz o agora. É você que decide, irmão e irmã, ficar aos pés do Cordeiro. Se você ficar aos pés do Cordeiro, a sua história está traçada. Você é vencedor sempre, porque o nosso Deus nunca perdeu. Lá foi o Moisés enfrentar Faraó. Quem venceu? O nosso Deus. Lá foi o Davi enfrentar os filisteus. Quem venceu? O nosso Deus. E assim sempre aconteceu, meu irmão. Os babilônicos levaram Jerusalém cativo, mas quem venceu? Nosso Deus. Nosso Deus sempre vence, irmão. Acorda para a vida. Que nessa noite esteja havendo conversões aqui. Que esse texto mexa com você. Porque vamos continuar aqui. Isso aqui vai desdobrar mais e mais. Que nessa noite você decida, para de brincar de ser crente. Para de brincar de ser igreja. Para de parecer evangélico. Para de ser místico no sentido negativo. Aprendamos nos colocar na posição que Deus nos chamou. Aprendamos a ficar aonde o Senhor nos colocou. No espírito de humildade, de mansidão, de dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E aí, as considerações finais. E aí, meu irmão, como isso mexe com você? Versículo 15 fala, quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Depois de lermos esse texto, o seu casamento vai continuar uma água com açúcar? Sua vida familiar vai ficar essa aguinha com açúcar ainda? Não vai mexer com você? Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado. Sabe o que é alarmado de alarme, né, irmãos? Alarmado. Dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram, me agitaram. Versículo 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me turbaram e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Então eu pergunto, como isso tocou você? Não tocou? Então você não ouviu. Como isso toca a gente? Daniel foi tocado
No capítulo 9 ele começa a orar e a jejuar. No capítulo 9 começou a orar e a jejuar. Aqui não quer dizer o cara ficar descontrolado, abalado no sentido negativo. Não. Como isso te toca nessa noite? Como esse texto, essa lição nos toca nessa noite? Não toca? Não mexe? Não empalidece você? Você não fica nem corado? Vai para casa agora e vai continuar tudo como estava? Os meninos com as mesmas relações com as meninas, os homens com as mesmas relações humanas. Como isso mexe conosco nessa noite? Porque nós sabemos que a história está nas mãos de Deus. Então como isso mexe conosco? Primeiro reino passou, segundo reino passou, terceiro reino poderosão passou, quarto então que nem nome tem, mas foi destruído. O Império Romano, a parte oriental no ano 500 e pouco foi destruído totalmente. A parte oriental foi até 1900 e pouco, demorou mais a parte oriental do Império Romano. Mas todos passaram. Todos passaram. E o pequeno chifre sempre está por aí, falando insolência, blasfêmias. E como é que nós, porque hoje, meu irmão, olha, vou te contar, dentro da igreja chamada evangélica, é o lugar que a gente mais vê blasfêmias. Dá nojo de ver. Dá nojo de ver. Como isso mexe com você? Você não será uma voz profética? Você não será uma voz profética? Você não vai se manifestar, vai continuar com a sua vidinha. Essa palavra que o Bruno trouxe para nós, esse irmão é um profeta. É bom dos irmãos pregando aqui, a gente vai ver quem é profeta, quem é pastor. Esse irmão é um profeta. E a palavra tem que ser assim, para cortar a gente no meio mesmo. Como isso mexeu com você nessa noite? Você vai continuar comendo, bebendo, dormindo? É isso mesmo? Nós não vamos chamar para nós a responsabilidade? Nós não vamos falar, Senhor, pode contar comigo. Eu vou botar um tijolinho nessa casa. Eu vou botar um tijolinho nessa casa. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Será dado a você e a mim. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Ah, Senhor da glória. Oh, nosso Deus e nosso Pai. Marca os teus filhos nessa noite. Fecha os seus olhos, abra a sua boca. Aquilo que o Senhor falou com você, fale com Ele. A chamada de atenção que o Senhor, que o Espírito Santo deu a você, ore a Ele nessa noite. Receba a exortação, receba a instrução, o ensino. Receba nessa noite. Deixa o Senhor te ensinar. Levanta sua voz em oração, meu irmão, minha irmã, e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, para enfrentar besta, falso profeta, anticristo, para enfrentar o iníquo da desolação. Eis-me aqui, Senhor, não tenho medo, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se eu puder colocar um tijolinho nessa casa, eu vou colocar um tijolinho nessa casa. Eis-me aqui, Senhor, como teu profeta, como tua profeta. Eis-me aqui como teu servo, como tua serva. Eis-me aqui como teu pastor, tua pastora. Eis-me aqui como teu mestre, tua mestre. Eis-me aqui, Senhor. Levanta sua voz e se apresente às fileiras do exército de Deus nessa noite. Abra o seu coração nessa hora. Entrega a sua vida a Ele. Entrega o seu coração a Ele.